Meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo. Desta vez nós vamos analisar Romanos capítulo 6 a partir do versículo 5. Paulo, nos primeiros 4 versículos do capítulo 6, ele faz uma pergunta muito importante, que é a seguinte: como viveremos no pecado nós que para ele morremos? E nós explicamos que essa morte para o pecado, ela se dá pela fé quando nós nos batizamos em Cristo. Somos imersos na água, estamos sendo mortos, enterrados, sepultados com Cristo. Mas se nós fomos mortos e sepultados com Cristo, e Cristo ressuscitou, e nós estamos unidos a Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo, certo? Então é deste modo que nós morremos para o pecado, quando nós nos batizamos em Cristo. Porque estamos unidos a Ele, morremos com Cristo. Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. É por isso que quando eu morro com Cristo, eu morro para os pecados. E se eu já morri para os pecados, como é que eu vou viver agora uma vida de transgressão, de desobediência? Não dá, não é? Seria muita contradição da minha parte, muita incoerência da minha parte, certo? Deus não nos salva para que nós saiamos por aí desobedecendo a Ele, fazendo tudo aquilo que a nossa carne quer fazer, não é? Então, a partir do verso 5, Paulo diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, que é o que nós tratamos dos versículos anteriores, né? Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora bolas, o raciocínio é lógico. Se eu estou unido com Cristo, e quando sou batizado eu morro com Cristo, estou desta forma morrendo para os pecados, Cristo ressuscitou. Se eu estou unido com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. É isso que Paulo está querendo deixar bem claro para a gente. Tudo isso pela fé, meus irmãos. Está muito claro o texto aqui. Não precisa a gente brigar para poder entender o que Paulo está dizendo aqui. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o verso 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha, ele cita aqui a expressão nossa velha natureza. Ele diz que essa velha natureza, que é nossa, foi crucificada com Cristo. Foi crucificada com Cristo. Para quê? Com que objetivo a velha natureza foi crucificada com Cristo? Para que esse corpo, esse soma de pecado, seja destruído. E não sejamos mais o quê? Escravos do pecado. Então, a nossa velha natureza já foi crucificada com Cristo, lá na cruz. Estão entendendo? A nossa velha natureza já foi crucificada. Ela foi crucificada para que esse corpo, esse soma de pecado, seja destruído. E nós também já falamos muito sobre isso. Esse corpo no qual estamos, ele realmente será destruído. Deus nos revestirá com um corpo glorioso na sua vinda. Nos revestirá com um corpo perfeito. Nos glorificará. Certo? Então, é por isso que Paulo diz que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. E agora, nós não precisamos, não necessitamos mais, nós não precisamos nos render ou sermos reféns do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. A gente peca? Sim, a gente peca porque nós temos um corpo carnal, uma natureza carnal. Mas ela já foi crucificada com Cristo. Ela já foi crucificada com Cristo, ou seja, ela está condenada a deixar de existir, certo? Agora eu, por habitar ainda numa natureza pecaminosa, eu cometo pecado aqui, pecado ali. Eu transgrido, mas não mais como escravo do pecado, porque antes eu não tinha o poder de, ao menos, desejar evitar o pecado. Antes eu me lambuzava com o pecado como se fosse algo natural, como se eu estivesse comendo arroz com feijão, era algo natural, algo de que eu necessitava. Eu não necessito mais do pecado enquanto filho de Deus, eu tenho esta consciência. Agora, a minha carne, o meu soma, o meu corpo, essa natureza velha, que ainda habita dentro de mim e que, no entanto, foi crucificada com Cristo na cruz, ela
adora o pecado, ela gosta do pecado. E Paulo vai dizer lá no capítulo 7, a gente vai ver isso lá na frente, que é ela que produz os pecados que nós, enquanto filhos de Deus, cometemos. Isso não é um pretexto para sair aí pecando e dizer o seguinte: olha, eu não tenho responsabilidade sobre os meus atos. Não, não é isso. O que Paulo está tentando dizer é que a velha natureza, embora ela tenha sido crucificada com Cristo, certo? Ela já está condenada, portanto, ela ainda opera em nosso corpo, esse corpo que será destruído. Então, a nossa luta é para vencermos essa tendência da carne todo santo dia. Nós não venceremos essa tendência da carne, como assim, ó, num passe de mágica, como muitos pretendem dizer. Agora, nós recebemos o poder para ir vencendo, ir progredindo, ir evoluindo na santificação. Não mais como escravos do pecado, como aquele que não tinha nenhum poder, nenhum desejo, nenhum querer vencer o pecado. Agora nós queremos, enquanto filhos de Deus, vencer o pecado em nós. Nós desejamos profundamente vencer o pecado em nós. Porque somos filhos de Deus, fomos resgatados por Deus, fomos justificados por Deus, somos filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus. Pertencemos a Deus agora. Não somos mais reféns do diabo e muito menos do pecado. Por isso que nós desejamos viver vida sem pecado, mas essa natureza está aqui. Essa natureza pecaminosa que foi crucificada com Cristo, ela continua aqui. Ela continua guerreando contra o meu espírito, o meu homem interior, que é completamente de Deus. É por isso que há conflito, meus irmãos. Paulo fala disso em Gálatas, capítulo 5. Ele fala desse conflito, né? E vai falar aqui. À frente, no capítulo 7, ele também vai falar desse conflito entre carne e espírito, o homem interior e o homem carnal, o pecado que habita no nosso corpo, certo? Então é isso que Paulo está tentando dizer aqui. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Isso não significa que a gente não peque, cometa um ato pecaminoso aqui ou ali. Significa que nós não somos mais escravos do pecado. É só isso. Certo? O pecado não nos domina mais como nos dominava antes, como um dono domina o seu cãozinho, como um dono domina o seu animal domesticado. Não somos mais reféns nem do diabo e nem do pecado. Nós agora desejamos não pecar, graças à intervenção de Deus na nossa vida. Olha o verso 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Eu vou ficar por aqui porque eu quero fazer um comentário a respeito desse versículo. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Nós não morremos com Cristo quando fomos batizados? Não morremos? Morremos pela fé. Então nós já estamos justificados do nosso pecado. Nós já estamos justificados. Quem morreu está justificado dos seus pecados. É isso o que a palavra de Deus nos diz. Eu estou tentando encontrar aqui um texto, eu não me lembro de ter marcado, mas eu vou tentar encontrá-lo aqui, um texto desse livro, ó, Questões sobre Doutrina. É um texto, eu marquei ele aqui e eu acho que eu perdi a marcação. Eu perdi a marcação. Mas olha, é um texto muito esquisito, muito estranho e que não condiz com a palavra de Deus. Achei. É um texto que está aqui no Questões sobre Doutrina, a página 302. A Bíblia deixa claro o seguinte, olha, Romanos 6:7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. Então quem morreu já pagou o preço do pecado. Só que Paulo está falando aqui da morte espiritual, daquele cristão que creu em Jesus e foi batizado em Cristo. Ele morreu para os pecados, como ele morreu em Cristo, ele já está justificado dos pecados. Ele não tem mais contas a pagar. Seus pecados já foram pagos por esse mesmo Jesus, esse Cristo maravilhoso. Só que aqui a página 302 do livro Questões sobre Doutrina, há algo estranho aqui, muito estranho, que diz assim, olha,
Em vista dos princípios aqui expostos, parece-nos demasiado claro que a aceitação de Cristo na conversão não sela o destino de uma pessoa. O registro de sua vida posterior à conversão também é importante. Olha aqui. O homem pode voltar atrás em seu arrependimento, ou, mediante descuidosa desatenção, deixar escapar a própria vida que escolheu. Nem se pode dizer que o registro de uma pessoa se encerra quando ela chega ao fim de seus dias. Ela é responsável por sua influência durante a vida e é certamente do mesmo modo responsável por sua influência má depois da morte. Meu Deus do céu! O que significa isso? O que significa isso? Quer dizer que se nem mesmo depois da morte de uma pessoa seu destino está selado, segue-se com isso que ninguém jamais poderá afirmar que é verdadeiramente filho de Deus e que, portanto, está salvo. E se ninguém pode ter certeza da salvação, quais são as boas novas que a Igreja Adventista tem para o mundo? Se mesmo depois da morte, olha assim, ó, olha o que ele diz aqui, nem se pode dizer que o registro de uma pessoa se encerra quando ela chega ao fim de seus dias. Ela é responsável por sua influência durante a vida e é certamente do mesmo modo responsável por sua influência má depois da morte. Quer dizer que a influência má que essa pessoa exerceu, né, produz ainda responsabilidade sobre essa pessoa que já morreu? Então nós estamos lascados. Já pensou, você se batiza, você creu verdadeiramente em Cristo, mas por conta de você habitar num corpo pecaminoso, possuir ainda dentro de si uma natureza pecaminosa que te faz cometer um pecado aqui, outro pecado ali, Paulo fala sobre isso. Quando eu faço o que não quero, enquanto homem de Deus, ele está falando, já não sou o que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando, quando eu peco enquanto homem de Deus, já não sou eu que peco, é o pecado que habita em mim que está pecando. É o pecado que habita em mim que está produzindo o pecado em meu ser. Agora, ele, enquanto homem de Deus, ele não peca mais, é a sua carne, é a sua natureza pecaminosa, é o pecado que habita nele que produz atos pecaminosos. Então, quer dizer que esses atos pecaminosos que você pratica, mesmo depois de ter se convertido, eles vão de algum modo, poderão exercer de algum modo uma influência negativa e você será responsabilizado por essa mesma influência. E aí, então, quando Jesus passar o seu nome num infame juízo investigativo, quais são as chances de você se dar bem? Quais são as chances? Próximas de zero. Isso é ridículo. Isso depõe contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é clara em dizer o seguinte: pois quem morreu já está justificado do pecado. Por que isso? Porque o salário do pecado, a paga para o pecado é a morte. Você morreu? Acabou. E Paulo está tratando aqui da morte espiritual para o pecado. É quando eu sou batizado em Cristo. Estou unido com Cristo na sua morte e agora na sua ressurreição. Então, eu já não tenho mais que ficar prestando contas a respeito dos meus pecados, porque todos os meus pecados foram pagos pela pessoa maravilhosa de Cristo quando ele morreu na cruz. Todos os meus pecados já foram pagos. Agora, isso não significa que eu deva manter uma atitude cínica diante de práticas pecaminosas. Por eu habitar na natureza pecaminosa, eu ainda cometo atos pecaminosos aqui e acolá. Agora, isso jamais vai ter o poder de me levar à perdição. Por que não? Porque eu já sou filho de Deus. E eu estou na luta para me santificar. Eu não quero pecar enquanto filho de Deus. Eu não quero mais pecar. Mas por que eu peco? Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E quando eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo vai dizer isso no capítulo 7, a gente vai tratar disso lá na frente. Conseguiu captar a importância dessa mensagem neste vídeo? Tem muita gente que desconhece o verdadeiro sentido do que se encontra aqui no capítulo 6 de Romanos,
que nos traz responsabilidades, sim. Nós precisamos santificar a nossa vida. O fato de eu ter sido justificado não me autoriza a sair por aí pecando. Cristo não me salvou para que eu continuasse desobedecendo a sua vontade expressa nos seus mandamentos. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a mim mesmo. É essa a minha responsabilidade como crente, como cristão. Certo? Meus queridos, eu vou terminando mais um vídeo. No próximo vídeo, nós vamos analisar Romanos capítulo 6, a partir do versículo 8. Mensagens maravilhosas nós temos aqui no capítulo 6 do livro de Romanos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.